primeiro eu vou explicar um pouquinho, né, sobre como aconteceu o projeto e depois vou me apresentar. O projeto, ele começou por conta, lógico, da pandemia, né, onde todos nós ficamos isolados, né, eu particularmente fiquei confinada, né, porque eu estava com suspeitas de ter pego o Covid, e até hoje eu não sei se peguei ou não, porque na época, no início, não tinha como fazer os testes, né. E nessa dúvida eu acabei então me isolando, não queria correr o risco, né, passar um risco para os meus pacientes, para os meus familiares. Então eu fiquei isolada totalmente em casa, mas mesmo assim eu continuava atendendo via online todos os meus pacientes que eu atendia presencialmente. Durante esse tempo, né, de confinamento, me passou várias dúvidas, várias preocupações, como acredito que passou na cabeça de todas as pessoas, né. E também eu fiquei muito preocupada como as pessoas idosas, principalmente as pessoas idosas, né, por não terem afinidade com a tecnologia, poderiam estar vivenciando, experienciando o primeiro momento, né, da pandemia, do isolamento. Então, eu vendo muitos profissionais, muitos artistas fazendo lives, eu tive a ideia de fazer também live para acolher, né, essas pessoas, para a gente conversar, para tirar dúvidas, né. Só que, como eu sempre falo em todas as lives, né, Michele, eu tenho um grande problema, né, que esse problema é a minha timidez. E a minha timidez, ela foi quebrada no convite que eu fiz para a Michele, logo de primeira mão, que eu a convidei para participar desse projeto. E nós já estamos na 26ª, não é isso, Michele? A 25ª? Bom, se nós contarmos problemas técnicos, 25ª. Então tá bom. Então, olha só, da timidez, a paixão foi muito maior, né? A paixão à psicologia, a paixão ao nosso trabalho foi muito maior, e nós estamos aí juntas, né, mas separadas, né? Isso é muito, muito bacana. Sim. Né, Michele? Agora, bom, falar um pouquinho do nosso tema de hoje, né, Michele? Vamos lá. Sim, falemos um pouco do tema. Bom, como eu já disse, primeira live do ano de 2021, e nada mais importante do que falar de saúde mental, né? E falar de saúde mental principalmente no começo do ano, principalmente, não só, mas principalmente falar de saúde mental no começo do ano é falar da campanha Janeiro Branco, né? Essa é uma campanha que está já na 8ª edição, eu tive o prazer de participar aqui em São Paulo desde o começo. Ela foi idealizada em 2014, lá em Uberlândia, né, por um psicólogo muito querido, Leonardo Abraão, e hoje ela já se estendeu para todo o Brasil e para fora do Brasil também. Então, é uma campanha muito importante e que tem sido muito falada nas mídias. Inclusive, recentemente eu vi que a Xuxa aderiu à campanha. Queria colocar esse adendo aqui. Ela aderiu à campanha, além de outros, muitos artistas, além de telejornais. O pessoal está bem interessado nisso, porque é fato, é importante, né, Ká? Sim, sim, é verdade, Michele. E, bom, essa campanha, né, para mim, né, Michele, ela tem um significado afetivo, além de ser profissional muito importante, também tem um lado afetivo também maior, né, porque foi através dessa campanha que eu conheci a querida Michele, parceira hoje, né, que o ano passado nós atravessamos, né, Michele, um momento muito difícil, e como eu falei, juntas, mas separadas, né. Então, foi uma grande contribuição aí participar com você dessas lives, te conhecer e a gente fazer essa parceria, né? Particularmente fiquei muito feliz, né, ao conhecer essa campanha, por saber que isso até o ano retrasado, né, o Brasil tinha números alarmantes, né, de pessoas que sofrem com doenças psíquicas.
como a depressão, transtorno de ansiedade, outros, e segundo a Organização Mundial de Saúde, 5,8% dos brasileiros tinham, eu digo tinham a depressão porque isso foi dados passados, né? Acredito que agora vai ser muito maior, né? Então, sendo a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, né? Atrás apenas dos Estados Unidos. E esses dados, né, eu tirei de um pequeno artigo que eu escrevi também no ano passado, né, logo no início do ano passado. Então, como eu falei, né, imagine como deve estar a situação esse ano, né, com a pandemia, com o isolamento social, com o desemprego, com as dúvidas, incertezas e perdas, né. Perdas que eu digo em vários contextos, né, como perdas dos próprios familiares, perdas de amigos, né, a gente perdeu a questão do fechamento e abertura de ciclos, dos aniversários, do próprio velório, né, comemorações, formaturas, enfim, tudo virou online, né, e a gente não tem ainda essa experiência, né, de fazer as coisas online, porque a gente gosta muito do presencial, né? Enfim, né? Então, muitas coisas foram mudadas ou deixadas, né, de serem realizadas no ano passado. E, infelizmente, né, segundo as reportagens, né, de cientistas, essas mudanças e o isolamento ainda vão continuar por algum tempo, né? E nesse prisma, né, nesse momento, né, precisamos estar saudáveis, né, minimamente, né, do lado psíquico, né, para a gente conseguir enxergar os novos caminhos, ter nova resiliência, né. Então, enfim, vamos aqui seguindo com a explicação da Michele, né, sobre a campanha do Janeiro Branco, senão eu vou estender mais sobre a importância, né, Michele? Vamos lá. Sim, você tá falando aí sobre o nosso contato desde o começo do ano passado, mas que logo se tornou um contato muito online. Eu tô aqui pensando, né, mesmo que tenha sido um contato online, na maioria do tempo, a gente pode colocar aí 90% do tempo, é uma coisa que está rendendo muito, e falar de saúde mental é isso, né? É encontrar caminhos. Então, falando bastante desse movimento aí que a campanha causou e continua causando, não só na Carmen, mas em todas as pessoas que participaram e que participam, e eu digo isso porque eu estive muito ativamente na campanha, principalmente lá nos primeiros anos que iniciaram aqui em São Paulo. E aí todas as pessoas, todos os profissionais da psicologia, todos os profissionais da saúde que vieram conosco, que toparam falar sobre isso, que quiseram levar para mais pessoas essa informação, sentiram o mesmo, eles trouxeram isso, né? Que o sentimento é esse, de disseminar informação importante e de perceber como as pessoas estão precisando disso, como essas, parece que é pouca coisa falar, você pode se cuidar, saúde mental é importante, mas para muita gente, quando isso chega desse jeito, é muito importante, a pessoa percebe que de fato tem alguma coisa para ser olhada. Enfim, é muito simples se nós pensarmos superficialmente, mas é efetivo, né? É algo que é de fato muito importante. E aí o objetivo dessa campanha é que as pessoas possam investir como quiserem, né? Nos seus desejos, nos seus objetivos, principalmente falando aí do começo do ano, em que as pessoas traçam ali objetivos para o futuro, fazem uma listinha do que precisa ser feito, enfim, para que as pessoas possam olhar para isso, para que elas possam, através do autoconhecimento, para que elas explorem as próprias habilidades, né, e para que elas mantenham dessa forma, conseguindo entender as suas capacidades, as suas vulnerabilidades, uma vida saudável, uma vida plena de realizações. E aí, isso só pode acontecer de acordo com elas mesmas,
né? Porque só elas sabem o que estão passando, só elas sabem onde dói o calo. Então, a nossa orientação geral, principalmente falando do Janeiro Branco, é essa. Olhe para as suas questões, não só para as questões físicas, mas para as questões emocionais também, né? Então, assim, como seres subjetivos, nós, a partir desse momento, a gente reconhece as próprias vulnerabilidades, as próprias capacidades, e isso vai promover mais autoconfiança. Então, assim, quem nunca passou por aquela experiência de entender o que estava sentindo, conseguir lidar melhor com uma situação, exatamente porque sabia o que estava sentindo, conseguiu lidar com aquele sentimento, quem nunca, né? E é basicamente isso, é olhar para os sentimentos e entender, nomear sentimentos, entender até onde você pode ir, até onde você não vai, tudo isso, né, Ká? Sim, verdade, Michele. Bom, ou seja, né, a campanha, né, do Janeiro Branco, ela é importante para gerar uma psicoeducação, né, conscientizando, esclarecendo as pessoas, a mídia, né, as instituições sociais, o poder público e privado, né, sobre a necessidade de cuidar da saúde mental e combatendo o preconceito de procurar ajuda profissional para falar e entender os sentimentos, né? Principalmente nesse momento difícil que ainda vivemos, né? Com medos, angústias e perdas, né, Michele? Sim. E por que janeiro, né, Michele? Eu acho que essa que é uma pergunta, é uma né? pergunta, sim, é exatamente isso, né? Porque tem muito essa questão, só em janeiro a gente vai falar de saúde mental, como é que funciona isso? Em determinado momento da campanha e na campanha, nós passamos a dizer que ela se intitularia, ou se intitulava, Janeiro Branco, de janeiro a janeiro. Porque nós percebemos que só janeiro branco não era o suficiente, porque não é só em janeiro que a gente cuida da nossa saúde mental o tempo todo. Mas aí, explicando melhor de onde surgiu esse nome, é porque janeiro é o primeiro mês do ano, e normalmente é quando nós realizamos um balanço geral da nossa vida, o que está por vir, o que já passou, né? E como o primeiro mês, ele é naturalmente terapêutico exatamente por causa desse movimento. Porque é um momento de inspirações, de resgatar sonhos, coisas que eu não fiz no ano passado, eu vou fazer esse ano, eu vou conseguir, enfim, reorganizar os planos, eu não consegui por caminho X, eu vou por caminho Y. Não deu assim, né? As pessoas vão se reorientando em tudo. Então, quando a gente passa a fazer todo esse movimento, aí sim existe um ano realmente novo. Isso independente do mês que você esteja, com certeza. Mas ainda falando do janeiro, né? E aí, quando a gente faz esse movimento, esse é um mês que costuma trazer uma reflexão sobre o que nós queremos para o ano novo, né? O que nós não queremos mais, porque tem coisas que você pensa, não quero mais isso. Passei por isso na minha vida, isso é uma coisa que não dá mais. Para mim, não dá. Enfim. E a campanha vem, de fato, falar dessa reflexão, dessa possibilidade de que você possa rever as suas coisas, que você possa olhar para os seus sentimentos, para as suas emoções, em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora, enfim. Nós vamos pensar nas mudanças possíveis, nós vamos pensar em começos, em recomeços, sempre visando uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, e frisando mais uma vez, independente do mês. Então, esse é o janeiro. E aí vem o branco. Vou continuar aqui a explicação. Por que branco? Então, o branco ele é o resultado da soma de todas as cores, mas, além disso, para a campanha, ele é a somatória de todos os projetos de vida, né? De todas as várias possibilidades de ser feliz, ou de fazer, ou de acontecer. Enfim, é uma mistura de tudo que você já fez e do que você quer fazer, né? Então, pensando aí nesse papel em branco, do janeiro branco, você pode usar a cor que você quiser, da forma que você desejar, com a letra que você quiser, enfim, você escolhe, né? Esse papel em branco é a representação da soma de toda a bagagem de vida, e ele te dá a possibilidade de reinventar e
não só escrever uma nova história, como continuar escrevendo a sua história, mas de uma forma diferente, com outro olhar, né? Para que você possa, a qualquer momento, não precise esperar o ano terminar, o ano virar, enfim, não precisa esperar uma data específica, para que você possa tomar as rédeas da sua vida e você possa escrever a sua história agora, né? Se você quer mudar agora, você precisa olhar as suas questões, você precisa ver as suas possibilidades, se dá ou não agora, mas Sim. não ficar esperando que o ano acabe, por exemplo, né? E aí, quando eu falo na campanha Janeiro Branco, quando eu falo em saúde mental, está muito relacionado à qualidade de vida, né? A autoconhecimento, a relações fortalecidas, e principalmente falando da pandemia, né? Que as pessoas ficaram muito juntas, familiares, que passaram a ficar juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente precisa fortalecer esses relacionamentos. Porque antes era uma coisa, né? Nós estávamos ali trabalhando, então saía para trabalhar, voltava de noite, tinha um assunto diferente, de imediato não consigo, enfim, não, uma série de coisas. E aí, quando você fica com seus familiares ou com duas pessoas com quem você mora, 7 dias por semana, 24 horas por dia, isso passa a ficar difícil às vezes. No começo pode ser tudo lindo, mas isso passa a ficar difícil em determinado momento. Então, fortalecer as relações. E além disso, quando nós pensamos na saúde mental, existem objetos distintos para serem olhados, enfim, para serem acolhidos aí, né? O comportamento, uma questão de sofrimento, uma questão do imaginário de cada um, e aí a subjetividade, tem questões também de doença mental, então são muitas coisinhas que precisam ser olhadas, que precisam ser acolhidas mesmo. E quando nós falamos em qualidade de vida, quando nós falamos em saúde mental, em fazer terapia, a gente está falando disso. A gente olha para essa questão e o que nós queremos, não só eu, não só a Cá, mas todos, né, e a campanha Janeiro Branco junto, é gerar uma cultura de verdade de psicoeducação, como a Cá já falou anteriormente. É permitir que as pessoas falem sobre os sentimentos, que elas falem sobre as emoções, que elas exponham os seus pensamentos, que elas repensem os seus comportamentos, mas sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a psicologia, existe muito preconceito ainda, mas nós estamos tentando lidar com isso, e a campanha Janeiro Branco também é uma das formas de olhar para essas questões. E aí, se as pessoas entenderem como suas emoções são importantes no dia a dia, vai ser menos um tabu a ser superado, né? Menos uma questão para causar sofrimento psíquico, menos uma questão para fazer com que você tenha questões no seu dia a dia que acabem dificultando a sua vida. Falando disso, eu falei um pouco aqui da saúde mental e tudo, nós sabemos que as campanhas médicas são largamente conhecidas, né? Só para citar algumas, as que são muito conhecidas, que todo mundo tem na ponta da língua, por exemplo, nós temos o Outubro Rosa, que é câncer de mama, nós temos o Novembro Azul, que é o câncer de próstata, nós temos o Dezembro Vermelho, que é a conscientização para medidas, prevenção e direito das pessoas infectadas com HIV. E aí, para cada mês, se nós pensarmos, todos os meses tem uma campanha que visa a saúde da população, né? Mas essas que eu citei são as mais conhecidas, as mais divulgadas, as mais faladas. E se vocês souberem de outras, por favor, coloquem aí nos comentários para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí, voltando para a campanha Janeiro Branco, eu lembro que era um movimento muito, muito gostoso. Então, nunca havia sido criada uma campanha para chamar a atenção de questões sentimentais, para chamar a atenção de questões emocionais e de questões relacionais também comportamentais. Então, isso não tinha sido ainda tão disseminado, isso não tinha sido ainda tão acolhido pelos psicólogos em geral, porque, né, nós temos ali o nosso afazer, mas todo mundo se uniu para isso.
Então, é um momento que a preocupação com a saúde mental começou, né, ali com Leonardo Abraão, e foi se disseminando e foi tomando o mundo, foi ganhando o mundo, e aqui estamos hoje falando sobre Janeiro Branco. E a Ká vai falar um pouquinho mais também dessa questão da preocupação com a saúde mental, né, Ká? Sim, Michele. Comentário aqui da Paula. Vamos lá. Eu acho super importante a iniciativa das lives, porque fazem nós aprendermos novas realidades e possibilita nós observarmos a importância de aproveitar os momentos com os novos idosos. Acho que seria nossos, né? Principalmente nessa pandemia, que vimos como a vida é traiçoeira e podendo perder parentes próximos num curto período de tempo. E a pandemia não causou apenas mortes pela Covid, mas também de suicídio devido à fragilidade da saúde mental. Importantíssimo esse comentário, viu, Paula? Muito obrigada por participar aí conosco. E por lembrar também, né, dessas questões do suicídio, enfim, sim, que aí traz consigo a depressão, traz outras questões psíquicas, e tudo pode ser uma consequência, né, pode-se dizer que pode ser uma consequência também da pandemia e outras questões que já estavam aí, mas é isso, né. Por isso que nós estamos aqui, Paula, para falar mesmo, para levar informação para vocês e para ouvir vocês também. Sim, sim. Né? E mesmo tímida, Paula, mesmo tímidas, nós estamos aqui, porque o trabalho está sendo tão valioso, né, Michele, essas informações, né, que nós estamos passando e os feedbacks que a gente está tendo, né, que está compensando, né, e está sendo muito maior, né, o objetivo do que a própria timidez, né? Então é muito bacana. Exatamente. Sim. Né? Bom, e voltando, né, sobre a campanha, né, então, tudo isso que a Michele falou, né, então, o importante é frisar o seguinte, que nós devemos nos preocupar com a saúde mental da mesma forma que nós cuidamos da nossa saúde física, né, porque infelizmente ainda existe receio em falar sobre sentimentos, como a Michele falou muito bem, além do temor em buscar ajuda de profissionais, mesmo nessa época da pandemia, né, como psicólogo ou psiquiatra, porque muitas pessoas ainda acreditam que nós, psicólogos ou psiquiatras, só cuidamos de casos graves, né, como esquizofrenia e outras doenças, e na realidade não é, exatamente o que a Michele falou, né, que tem várias outras questões aí e nessa pandemia muito mais. Então, Michele, pode voltar a falar sobre os sentimentos, né, que é bem importante isso. É isso, principalmente quando nós falamos de sentimentos, ainda existe sim um grande preconceito de que os homens não podem falar sobre os sentimentos. Homens não podem abrir o coração, não podem desabafar, nem com seus filhos, nem com as suas filhas, nem com o esposo, nem com a esposa, patrão, funcionário, indiferente. Homem não chora. Acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase pelo menos uma vez na vida, e isso, infelizmente, ainda está muito arraigado, mas nós estamos tentando mostrar que não é assim, porque, né, todos somos seres humanos. E aí, esses homens, principalmente falando deles nesse momento, eles sofrem muito com isso. Porque imagina só, você vive a sua vida, faz as suas coisas, mas tem suas questões. E você não pode falar com ninguém, porque a sociedade te pressiona, porque você é homem, você não fala sobre sentimentos, porque você é homem, você não chora. Enfim, tudo isso acaba piorando ainda mais, né? O sofrimento fica maior, as questões também ficam piores. E a campanha Janeiro Branco nasceu exatamente para que todo mundo, seja ele, seja ela, não importa, possa falar, né? E aí, durante a campanha, um movimento bem legal que aconteceu
enquanto nós ainda podíamos, né? Nós fomos para onde dava, nós fomos para as ruas, nós fomos para os shoppings, nós fomos para pontos de ônibus, para parques, para igrejas, para empresas, nós fomos para baladas, nós fomos para ONGs, para mercados, para escolas, feira, para todo lugar que vocês imaginarem, tinha um psicólogo ou vários psicólogos juntos, falando sobre a campanha Janeiro Branco, falando sobre a importância da qualidade de vida, a importância do autoconhecimento, enfim, fomos para todos os lugares possíveis e tentamos fazer o nosso melhor e vimos que deu certo, porque estamos aí tanto no Brasil inteiro como fora dele, né, Cá? Sim, inclusive, Michele, eu tenho algumas fotos para mostrar para o pessoal da campanha do ano passado. Você precisa me permitir para eu compartilhar minha tela. E o pessoal que está no Instagram, que estiverem curiosos, né, de ver as nossas fotos, vocês vão ter que ir na nossa página do Facebook para ver as fotos. Isso, por favor. A gente não aprendeu ainda como divulgar, como compartilhar no Instagram também. Então, por enquanto, a gente conseguiu compartilhar só no Face. E aí vocês vão lá no Face e fazem dão essa olhada lá nas fotos, são fotos muito legais. Foi quando eu e a Carmen nos conhecemos, foi muito interessante, nós tiramos fotos, claro, e que bom que nós temos fotos, né, porque agora nós estamos na época da pandemia, não dá para abraçar, não dá para beijar, não dá para ficar conversando pertinho, enfim, mas eu vou compartilhar aqui com vocês e vou passando. Vamos lá, Cá. Você está vendo as fotos? Sim, agora eu estou vendo, apareceu. Muito bom. Então, pessoal que está no Facebook, né? Essa é uma foto que nós fizemos uma das campanhas, né? No Embu das Artes, onde eu moro, na Associação Vice-Prefeito Josmar Begali. Aqui está eu e a Michele, nós estamos fazendo aqui uma pequena palestra com o pessoal. Aí, seguindo aqui, olha, aqui são os colaboradores, né, Michele, que nos ajudaram, todos muito bem solícitos, usando branco, a cor branca, a camiseta branca, para todos estarem aí engajados na campanha. Foi uma campanha muito bacana, muito legal mesmo. Aqui a Michele falando um pouquinho, dando explicação, o pessoal aqui bem atentos, né? Aqui foi um presente que a Michele deu para a gente sortear um livro, o livro que ela é coautora, que ela participa, fala sobre LPIs, né? Então, essa vencedora do livro, ela ficou muito feliz, né, Michele? Porque ela queria muito o livro, lembra? Sim, ela adorou que ela foi a sorteada. Foi a sorteada, né? Aqui somos nós duas, eu ainda estava com o cabelo bem curtinho, né? Aqui nós duas aqui tiramos a foto, muito legal. Aqui foi um folheto, né, que nós fizemos. Foi a organização que nós fizemos lá, fizemos toda uma preparação, uma temática Janeiro Branco, e nos ajudaram a organizar tudo, disponibilizaram o espaço. Aí fomos nós, né, com banner, bexiga, folheto. Que eu quero mostrar, que foi no Ibirapuera que nós participamos também, lembra? Ah, mostra. Aqui, olha, pessoal, aqui foi o pessoal, tem aqui psicólogos, colegas nossos, e tem pessoas, né, que ficaram para conhecer um pouquinho mais sobre a campanha, né? Então, saudade desse povo aqui, né, Michele, que a gente, por enquanto, não... Gente, e isso também foi uma promoção de saúde mental, né, Cá? Porque esses encontros são importantíssimos. Exatamente. E aí voltamos, né, para falar, meu Deus, e agora como é que a gente faz, né? E olha só, mais uma foto promovendo saúde mental também. Bom essa foto aqui, essa foto foi numa ILPI, numa casa de repouso, também aqui no Embu das Artes, chamada Novo Éden. Essa aqui são as proprietárias, a Maria de Lourdes e a Alda, que abraçaram a campanha,
e abriram as portas aí para essa campanha. Foi uma campanha muito bonita com elas, muito bacana mesmo. Bom, então, né, retomando isso tudo, nós promovendo a disseminação da psicoeducação e promovendo a saúde mental entre nós mesmos e nós mesmas, né? E aí, quando nós pensamos na sociedade no geral, nós vemos diversos casos, né, de questões emocionais mesmo, inclusive agora, na época da pandemia, se a gente olhar para as pessoas, se nós percebermos os dados, né, relacionados à depressão, relacionados à ansiedade, enfim, suicídio, então são muitas questões. E a campanha vem exatamente na intenção de tentar diminuir isso, né? Diminuir não no sentido de apenas diminuir, mas de fazer com que, de propiciar, né, que as pessoas possam olhar para os sentimentos e que elas entendam e que essas questões sejam tratadas, né, não sejam jogadas para baixo do tapete. E aí, quando nós conseguimos estabelecer metas, por exemplo, metas realistas, claro, e aí cada um sabe da sua, desde o início, a gente consegue planejar algo a longo prazo, né? A gente consegue se organizar melhor. Se nós não contarmos com a verdade nesse momento, né? Se for algo surreal, por exemplo, o sentimento de fracasso vai ficar presente, né? Vai fazer com que a pessoa se sinta inútil, vai fazer com que ela deixe de desenvolver uma capacidade por não ter pensado numa meta palpável, por exemplo, numa meta real, em algo que de fato faria sentido e estaria de acordo com a realidade dela. Então, quando nós pensamos em qualquer área da vida, seja no trabalho, seja no namoro, seja em casa, em qualquer coisa, né, nós temos que pensar nisso de uma forma a organizar e manter um equilíbrio. Então, aqui entra o equilíbrio físico e o equilíbrio mental, que a gente sempre traz da importância, né, Cá? A gente fala aqui de saúde mental, mas a gente sempre ressalta também que é importante o equilíbrio, saúde física e saúde mental. Então, vamos equilibrar as coisas. Nem tão ao céu, nem tão ao mar, né, Cá? Exatamente, né? Bom, então, portanto, né, eu vou finalizar, né, a minha fala, né, dizendo que nós psicólogos, né, nós também podemos ajudar você, o indivíduo, a entender seus sentimentos, a enxergar a sua subjetividade, desconstruir conceitos e preconceitos e ressignificar a sua história, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Contudo, nesse momento que ainda sofremos com o impacto da pandemia, né? E aproveitando, eu quero dizer que eu estava lendo até um artigo, né, no CRP, no jornal, e tem uma matéria da psicóloga Cristina que ela diz que ela fala muito sobre o trabalho dos psicólogos nos hospitais nesse momento da pandemia, né? E ela diz o seguinte, que a repercussão, né, sobre essa pandemia já existe indícios de muito negativos, né, sobre tudo que está acontecendo, mas ainda não temos um estudo, né, finalizado, né, porque ainda estão realizando. Então, é como eu falei desde o início, né, então, se antes nós já somos, né, praticamente um dos primeiros, né, na questão do problema com a saúde mental, imagine agora com a pandemia, né, Michele? Sim, é isso, né, Cá? E para finalizar aqui, que nosso tempo também está acabando, eu vou deixar algumas frases, algumas coisinhas aqui só para vocês refletirem. A gente vai tentar falar com a Paula e vamos que vamos. A primeira coisa né, refletir como você é e o que pode, de fato, ser alterado na sua vida. Então, nesse momento, a gente não vai olhar para o vizinho, porque dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas não. É você com você mesma. Né? Então, aceitar os ciclos da vida, isso é importante, né? E a importância que tem encerrar alguns desses ciclos para poder iniciar outro. Um exemplo desse é o fim do ano e o começo do ano. Encerramos um ano e iniciamos outro. E se preparar para agir,
né? Pensando no mês, pensando nos seus objetivos ou metas, como você preferir descrever, e mais do que ficar só pensando, mas é sim colocar em prática, ir buscar a realização, e sempre olhando para a sua realidade, porque a grama do vizinho pode parecer mais verde, mas não é assim que funciona. Então, se existe algum tipo de competição, é de você com você mesma. Então é isso, vá em busca de realizar as coisas e cuide da saúde mental. Isso é importantíssimo, principalmente agora em tempos de pandemia. Nós estamos num momento muito difícil, nós estamos longe socialmente um dos outros, e como eu e a Ká sempre dizemos, né, o distanciamento é social, mas não é afetivo. Então, procurem aí uma forma de se conectar com as pessoas. Tchau, pessoal. Beijo para todos. Bom Beijo final de para semana. todos. Fiquem bem. Uma boa tarde. Tchau. Tchau, Instagram. Tchau, Facebook.